Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando a festa de São Francisco de Assis, um santo que é amado no mundo inteiro. Não há um lugar neste mundo que não se tenha ouvido falar, não se tenha aprofundado, e até mesmo confundido, a vida de São Francisco. Muitos têm Francisco realmente como o que ele é, um santo, um homem de Deus. Outros já levam para um lado mais ideológico, que é o pai da ecologia, e começa a ir por esses lados. Mas o ponto em tudo isso é que São Francisco de Assis é um homem que ainda hoje, mesmo depois de mais de 800 anos, é um homem que ainda toca os corações das pessoas. E não é ele, mas o testemunho que ele traz, onde Deus toca os nossos corações através de São Francisco. Por quê? Porque Francisco foi tocado por Deus. E essa é a graça que encontramos na vida de São Francisco. É um homem que foi tocado por Deus. E que nós vemos na vida de São Francisco o que Deus pode fazer na vida de um homem. Porque ainda hoje, como eu dizia, São Francisco influencia muitos. Muitos mesmo. Passa tudo, passa o tempo, passa os céus, a terra, tudo mais. Como o próprio Jesus diz, mas a minha palavra não passará. E a palavra de Cristo ela não passa. Ela não fica no esquecimento, até mesmo na vida dos santos. E principalmente na vida dos santos. Porque são homens e mulheres que influenciam mesmo na vida das pessoas. Há muitos pensadores no mundo, filósofos, cientistas, mas nenhum deles tem essa capacidade de influenciar na vida de uma pessoa como os santos e as santas de Deus. Porque os pensadores, filósofos, cientistas, esses sim, eles passam. O que deixaram, seus legados, influenciam aqui e acolá, mas não tem a força que arrasta, como São Francisco de Assis, como a Madre Teresa de Calcutá, como um São Padre Pio, que traz multidões de vários lugares do mundo. Eu estive há pouco em Assis, Padre Droguilemar. E é o tempo todo, são pessoas do mundo inteiro que passam naquele lugar, que rezam naquele túmulo, que estão ali, São Francisco no centro ali do túmulo, e ao redor os seus irmãos, seus companheiros, Frei Massô, Frei Ângelo, Frei Leão. E o próprio ambiente da cidade, que é um ambiente que lhe chama a atenção, porque é um ambiente de paz. Se respira a paz ali. Uma cidade que você se sente bem, que você quer visitar, que você quer estar ali, para rezar, mesmo caminhando, olhando as igrejas, tudo, você para um instante, medita. O próprio Espírito Santo lhe leva à meditação, a refletir a própria vida, escolhas, tudo. Um salmista, o Salmo 107 vai dizer: com Deus faremos proezas. Deus fez proezas e continua fazendo proezas através de São Francisco de Assis. Que, como sabemos a sua história, era um jovem que tinha planos, como todo jovem,
que não era tão de igreja, era mais de se divertir nas ruas de Assis, rodeado de amigos, e que ele queria ser, além de tomar conta dos negócios da família, mas ele queria crescer, ele queria ser um cavaleiro, ele queria ir para as cruzadas, ele queria, depois de tudo isso aí, voltar talvez com títulos, ou de duque, ou de marquês, ou de barão, ou de conde, sei lá. Voltar com títulos, voltar mais rico. Só que no meio do caminho ele é interpelado por Deus, né? Por que você está indo? Para onde você está indo? Eu estou indo a Jerusalém a combater pelo rei. Mas por que você quer servir o servo e não o Senhor? Né? E ele desperta daquele sonho e percebe, eu estou indo lutar pelo servo e não pelo Senhor. E ele volta. E quando volta, começa um caminho de reflexão, de discernimento, de oração. Ele começa a ver que tudo o que ele tem não tem um sentido. Toda aquela riqueza, tudo aquilo que ele possui. E tem um momento crucial na sua vida, que é conhecido como o momento o beijo do leproso. Que naquele tempo, né, a lepra não tinha cura, não tinha tratamento. Uma pessoa cometida de lepra já era colocada fora da cidade. Quando ele via um leproso, ele xingava, ele jogava pedra, mandava o povo se afastar, essas coisas todas. O medo que ele tinha. Mas naquele momento, quando ele se encontra com um leproso, ele vê o próprio Cristo ali. E vai e vence todas as suas barreiras, preconceitos, abraçando aquele leproso e beijando suas feridas. Foi um momento de uma libertação profunda na sua vida. Ele ali beijava o próprio Cristo e descobriu qual era o seu caminho. Eu quero ser Jesus. Eu quero ser como Jesus. E para ser como Jesus eu preciso me despojar de tudo. Eu quero ser pobre porque o próprio Jesus se fez pobre. Ele vê a pobreza como um dom, não como uma maldição, como muitas vezes se vê por aí. Não como um vitimismo, como muitas vezes se vê por aí, mas a pobreza ele vê como um dom, porque o próprio Filho de Deus quis ser pobre, nasceu pobre e morreu pobre. Praticamente Jesus na cruz, ele morre como o mais miserável dos homens. Porque ali o próprio suplício da cruz tirava todos os direitos. Já não era mais uma pessoa como vai cantar o Isaías, como é o canto do servo sofredor que Isaías ali descreve. Qualquer pessoa ali naquela via crucis que batesse em Jesus, que jogasse, empurrasse, não seria cometido de pena nenhuma, porque aquele ali já era um condenado. E assim morre o Filho de Deus. E em Francisco aquilo era muito caro. Porque era o seu Senhor que morria de amor por ele. A descoberta de São Francisco está aí. Ele descobre um Deus que o ama. E que o ama apaixonadamente e que faz com que ele devolva esse amor, doando totalmente a sua vida. Sem reservas, sendo todo de Deus, todo de Jesus. E é isso que nos chama a atenção em São Francisco. É isso que nos atrai nele, porque também dentro de nós temos uma atração forte por Deus. Mas como ainda estamos tão apegados às coisas deste mundo, ficamos como que acorrentados às coisas deste mundo. São Francisco não, ele por graça quebrou essas correntes e se lançou livremente
nos braços do Senhor. É claro que na sua caminhada ele vai também viver momentos de descobertas, de autoconhecimento. Como eu citei, da sua oração diante do crucifixo bizantino. Aquele crucifixo nós conhecemos, né? Onde ele rezava: Altíssimo, Deus glorioso, vem iluminar as trevas do meu coração. Porque uma coisa que não só em São Francisco, mas é comum em todos os santos, eles se achavam os maiores pecadores do mundo. Como no caso quando um dos seus irmãos, Frei Massot, que olha para ele, quando vê que as pessoas vão a ele pedir bênção e tudo mais, né? E ele diz: olha, eu não entendo, não consigo compreender. E São Francisco o quê? Diz: não, as pessoas vêm atrás de ti pedir bênção. Tu não é lá inteligente, né? Nem bonito tu é feio que dói, né? A coragem que esse irmão teve de falar tudo isso para ele, né? Mas as pessoas não deixam de te procurar, de pedir bênção. O que é que você tem? O que você tem eu também quero. E São Francisco olha para aquele irmão e diz: bendito seja Deus por todas essas palavras que você acaba de dizer, porque é tudo verdade. Eu realmente não sou bonito, eu realmente não sou inteligente. Mas uma coisa eu posso dizer: no mundo o Senhor não viu um pecador maior do que eu. Deus procurou no mundo o maior pecador, Ele me viu. E por isso Ele me escolheu. Porque as coisas que vocês estão vendo não sou eu, não é de mim. É Deus agindo em mim. E é por isso que as pessoas vêm. Porque sendo pecador, eu me abandono naquele que me salva. Essa é a graça de Francisco. Uma confiança total, incondicional, um abandono incondicional a Deus, que o fez livre. O que ele promete aos seus seguidores é o Evangelho. Nossa regra é o Evangelho. O que é que nós vamos fazer assim? O que está no Evangelho. Era isso que ele queria viver, o Evangelho. De não ter nada, de depender de Deus. De quando estiver cansado, buscar o Senhor que diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados. E eu vos darei descanso, o meu descanso é no Senhor. Era essa a vida dele. Só que chega um momento em que ele, vendo, pessoas vindo de várias partes do mundo conhecido, na época, praticamente da Europa, vinha muita gente, querendo seguir os passos de Francisco. Só que alguns já chegaram com ideias, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos construir um convento ali, nós vamos ir. Era tudo diferente daquilo que Francisco pensava. Que tem o famoso momento em que ele sobe no telhado e começa a quebrar as telhas, jogar, E o pessoal acha que ele está ficando louco. E ele diz: eu estou louco mesmo, Porque o que Deus pede para mim, a gente não pode ter propriedade nenhuma. E é certo que essas coisas só vão começar a acontecer com o tempo, Porque a igreja vai cuidando desta obra e vai dizendo: olha, é preciso que vocês fiquem e sejam organizados, Se organizem, em conventos, etc. e tal. Isso não fere aquilo que Francisco começou, ou dizer que ele estava errado, não. Porque Francisco, e ainda hoje ele é uma inspiração para muitas ordens, para muitos que querem seguir, não o ideal franciscano, mas seguir Cristo, tendo como um baluarte São Francisco, um patrono São Francisco. E chega um momento em que nessa situação o próprio Francisco fica doente. Ele se refugia, fica sozinho, se afasta dos irmãos, e que é preciso que até Santa Clara vá lá conversar com ele. E esse é um dos episódios que me chama mais atenção na vida dele, porque Santa Clara vai lá,
o vê todo, né, acabrunhado lá, triste e tal. E Deus dá uma palavra de sabedoria a essa mulher que é impressionante. Ela olha para São Francisco e diz: Francisco Bernardoni. Pronto, ele já levantou os olhos, que fazia tempo que não escutava o seu sobrenome. Você ainda é muito rico. E ele com os olhos bugalhados, escutando, né, ela falando tudo aquilo. Deixe as coisas de Deus e fica com o próprio Deus. A obra não é tua. A obra é de Deus. Você é chamado somente a ficar com o próprio Deus. E aquilo ali foram palavras que entraram no coração de Francisco, que ele se levanta ali de onde ele está deitado e a alegria retoma. Ele entende, é isso mesmo, eu estou perdendo tempo aqui. Nessas preocupações, quando é Deus que cuida. Deus cuidou até agora, porque Ele não vai cuidar do resto. Eu vou ficar com o próprio Deus mesmo. Essa também é a alegria de Francisco. Ele é de Deus. E a obra que Deus faz nele é de Deus, não é dele. Tanto que hoje a família franciscana, tendo como os principais, né, as Clarissas, no ramo feminino. No ramo masculino, temos aqui os capuchinhos, nós temos os conventuais, temos também os menores, que fazem parte da mesma família. E que daí foram surgindo outras ramificações franciscanas. Eu conheci uma, né, que estudava, né, uma parte estudava comigo lá na Suíça, e eles contaram que nasceram de uma inspiração de São Padre Pio, que é capuchinho, que disse a um dos seus confrades que ele fundasse uma ordem e seria assim, 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 assim. Essa ordem é justamente os franciscanos de Betânia. Interessante que o hábito deles é azul, né? E a gente fazia até uma brincadeira lá, né? E entre eles mesmos brincavam, porque se chamava até dos Smurfs, né? Pareciam os Smurfs, né? Todo azul, né? Mas assim vai, como aqui no Brasil temos Toca de Assis e tantos outros que têm São Francisco como uma inspiração, um modelo de vida oracional, modelo de vida fraterna, modelo de pobreza, um modelo de entrega a Deus, como nós, como comunidade Shalom, temos como nosso baluarte. Nos inspira na vida fraterna, nos inspira na oração, nos inspira na alegria, na pobreza, na partilha, em tudo. Ele cuida, intercede por nós ao Senhor. Meus irmãos, peçamos neste dia, dia de festa, dia de alegria, a intercessão de São Francisco de Assis nas nossas casas, nossas famílias, na nossa vida, para que possamos realmente encontrar esse descanso em Deus, esse convite amoroso que o Senhor nos faz: vinde a mim, de não termos medo do que o Senhor nos propõe. Se São Francisco tivesse medo, não teríamos, né, o São Francisco de Assis. Mas porque ele se abandonou, né, Deus o fez este grande homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.